trabalhando então, fazendo essas produções. E aí? O que acontece na tua vida que E aí eu lanço um disco em 96 ou 97, por aí. já como Chimbinha, Como né? Chimbinha e Banda. Chimbinha e banda. Chimbinha e Banda, lancei... Disco mesmo ou era CD já? CD. CDzinho. Eu lanço um CD e a primeira música do meu CD se chamava Dançando Calypso, que é uma música bem assim. Mas Calypso era um ritmo? É um ritmo. Ah, é? Cara, nem se... Aí eu lanço... Como que é esse negócio aqui? Aí eu lanço um disco chamado Chimbinha e Banda, e o nome do disco é Guitarras que Cantam. Tá. E Essa música tava nesse disco? tava nessa primeira música do disco. Aí lancei esse disco, comecei a fazer show. Um dia, uma moça me procura para gravar um disco, só que tava sem a verba, sem dinheiro. Só tinha dinheiro para gravar 2 músicas. Aí eu falei, olha, o que dá para fazer com você é para gravar 2 músicas. Eu consigo gravar as 2 músicas e te coloco numa coletânea. Tá. Aí nessa coletânea eu gravei as 2 músicas, aí coloquei numa coletânea ela, e eu gostei da voz. Aí eu falei, eu vou lançar um disco para você, vou gravar um disco para você. Na época eu gravava todo mundo tava ganhando já um dinheirinho legal. Sim. Eu vou gravar um disco. E nós gravamos, mas o disco dela, não era meu. Aí quando chegou no estúdio, ela falou, vamos lançar isso como uma banda. Eu não me imagino cantando. Você achou que ia ser só o nome dela e... Sim, era só o nome. Tá. Aí vamos. Aceitei. Agora, que nome a gente põe na banda? Falei bem assim, olha, tem o nome da minha primeira música, que a gente colocou também o nome da segunda música do disco dela, que era Dançando Calypso, que é o Cavalo Manco. Depois eu explico o que é o Cavalo Manco, que é o primeiro disco. E eu falei, pode colocar o nome Banda Calypso ou Cacicó. Tá. Ela falou, Cacicó eu não gosto. Eu gosto de Calypso porque vai ser considerado o rei do Calypso. Eu falei, eu nunca quis ser rei de nada. Eu falei, que rei de nada? Não quero, Calypso não tem nada a ver, não. Aí um dia chega um rapaz em casa, eu já tinha gravado, mixado, eu tava com um Haddadzinho, tu lembra do Haddad? Sim. Com uma qualidade melhor, né? Isso, eu tô vendo o MD. Lembra do Haddad? É da época do MD. A gente chegou a mandar coisa, hein? Aí Haddad, o cara chegou e eu tava com uma cópiazinha, mostrei para um rapaz que foi gravar comigo lá, foi em casa no domingo. Ia gravar, eu falei que eu estava lançando uma banda, só que eu estava em dúvida do nome. Tinha o nome Calypso e Cacicó. Ele falou, bicho, pô, tá aí o nome, você já tem o nome, pô. Não tem nem dúvida, coloca Calypso, você é considerado o rei do Calypso. É. Põe Calypso. Eu falei, tá certo, vou colocar Calypso. Ela veio, tá vendo? Só tem que vir uma pessoa de fora para te falar. Você não estava querendo. Que você não estava querendo. E eu coloquei Calypso. Beleza, lançamos. O primeiro disco foi... Eu parei tudo, Vilela, que eu estava fazendo. Estava vindo numa... Muito bem gravando todo mundo, trabalhando para as gravadoras grandes. Aí eu parei para me dedicar na banda, né? Para me dedicar na banda Calypso. Fui lá, aí começou o trabalho. Nós gravamos um disco que era totalmente diferente do mercado que estava rolando na época. É mesmo? Na época estava rolando muito pagode e funk. O pagode era aquela que ano época, foi isso? 99. É. Muito pagode. O pagode estourado mesmo. O Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro, o pagode e o funk, aquele bonde do Tigrão estourado mesmo, outros funk do Rio. E nenhuma gravadora quis lançar o disco. Nenhuma mesmo. E eu mandei... Falaram, não vai vender? Não vai vender esse disco. E eu fiquei desesperado. Um dia, eu fui fazer uma noite, eu fui fazer um disco para uma gravadora. Cheguei lá, foi um rapaz me contratar para fazer um trabalho para ele, para colocar guitarra no disco, que era dono de um selo. Se chama Gilmar Amaral. O nome do selo dele é Amaral. Aí eu mostrei esse meu disco para ele, o disco da banda Calypso. Ele falou, cara... para eu lançar assim fica meio difícil, porque já está tudo certo, a grade lá, o pessoal, né, do meu selo, eu não tenho condições de lançar. Agora, se você quiser lançar
de sociedade comigo eu aceito. Mandamos buscar 1000 cópias. Dessas 1000 cópias eu te tiro a despesa, que vai dar uns 200, 300 CDs, e o resto a gente divide. Pô, fechou, cara. Na hora eu aceitei. Tava tudo pronto já, o fotolito, tudo certo. Tem gente que não sabe o que é fotolito. É. Fotolito tudo pronto, tava pronta a matriz. Fotolito é tipo um negativo, né? Para imprimir, pra né? imprimir. É. Aí ele levou o disco, que eu andava na minha mochila com o disco. Eu oferecia para todo mundo, para gravar todo mundo. Só porta na cara. Só porta na cara. E aí ele lançou, passou um mês assim, em junho. Eu entreguei para ele em junho, isso, dia 10 de junho. Quando foi em outubro, o disco chegou. Rapaz, chegou esse disco. E agora, como é que eu vou trabalhar nesse disco? Porque gravadora que comandava na época, todas as gravadoras, meu disco era independente, não tinha condições de... Pra tocar em rádio, como fazia? Tocar em rádio não tinha condições. Tinha que levar na mão, assim, como que era? Ou alguém gostar e tocar? Eu levava essas músicas na rádio, e as rádios que tocavam esse ritmo, o cara tinha que fazer uma promoção. Eu liso, não tinha condição. Pagar o jabazão. Não tinha como fazer promoção nenhuma, comprar camisa, comprar geladeira, fogão, ventilador, esses negócios que a rádio antigamente tinha que fazer uma negociação. Eu não tinha aí. E eu fui um dia numa rádio, eu cheguei numa segunda-feira numa rádio lá em Belém, o cara não me recebeu, o diretor. Meu parceiro, meu conhecido, não me recebeu. Voltei na terça, não me recebeu. Na quarta, não me recebeu. Na quinta, quando foi na sexta-feira, ele subiu e disse para esse time, eu vou dar uma subida, depois eu vou te chamar. Quando foi 3 horas da tarde, ele desce e vai embora, e eu fiquei muito triste mesmo. Estava sem dinheiro para ir para casa. Aí eu atravessei uma avenida larga que tem em Belém. Atravessei e peguei uma rua. Quando eu chego nessa rua, tá tocando, eu ia a pé para casa. Que eu liguei primeiro para uma comadre que eu tenho para ir me buscar. Só que eu ligava a cobrar, ela não atendia. Ela não atendia de jeito nenhum. E a tristeza batia, meu Deus do céu, vou ter que andar pra caramba, daqui longe, tipo assim, 8 quilômetros ou mais. Vou ter que ir a pé para casa, vou chegar à noite em casa. Com uma mochila cheia de CD na costa, saí andando numa avenida, aí estava tocando no porte, uma caixazinha no porte, estava tocando umas músicas, daí eu comecei a andar. Quando chegou numa rua, num bairro chamado Pedreira, na Pedro Miranda, eu perguntei pro rapaz, onde fica o estúdio dessa rádio? Você sabe onde fica esse estúdio dessa rádio? Ele falou, você fica bem ali naquela casa azul. Fui lá, entreguei um disco para recepcionista, eu dei um disco para recepcionista, ela ficou assustada, é para mim, isso é para você. Falei, quem é que é o controlista? Controlista é o cara que coloca... que controla aí, o controlador de som, que põe as músicas, que hoje é, não sei se é DJ, o locutor, não sei como é que se chama. Ele tá lá dentro. Porque é gravado, a maioria daqueles é gravado, o cara só colocava a fita e tinha que ter um controlista, um controlador, né? Que vai de uma para outra, coloca a publicidade. Isso, que põe publicidade, porque só é comercial, não é que nem rádio. É, exato. Aí ela falou, o controlista fica lá dentro. Eu cheguei lá com o rapaz, entreguei o disco para ele. Ele falou, para mim, ele falou, para você o disco. Começamos a conversar, eu falei que eu era, papai, ele falou, rapaz, a gente toca tudo que você grava aqui. Ué? Pô, não, mas não o meu, gravava dos outros, né? Ah, tá. Tudo que você grava, toca aqui. Então. Teu nome tá em tudo quanto é disco. Eu toco o meu agora aqui. Eu falei, cara, eu trouxe o meu pra você. Ele falou, você tá me dando? Sim. Falou, rapaz, toda vez a gente compra esses discos aqui. Cara, que legal. Aí o cara ficou meio parceiro, começamos a conversar, ele me serviu um café com bolacha, começamos a conversar, daí, uma certa hora eu vou embora. Quando eu saio, ele começou a tocar o disco. Tocou o disco todinho, todas as faixas. Tá brincando? Quando eu cheguei no final da rua que terminava a publicidade dele, assim, os portes lá, as caixas do porte, terminava, eu ia andando tendo a ideia. Eu tive uma ideia. Eu não vou procurar rádio nenhuma. Eu vou para essas rádios de porte, para essas publicidades de porte. Porque você achou que lá esse era o caminho para entrar mesmo? O caminho para tocar. Eu só tinha que divulgar meu trabalho. Aí, no outro dia, eu vou para o comércio de Belém.
vou numa rua chamada João Alfredo, subo num prédio da Lobras, lá que tinha uma loja chamada Lobras, que fica em cima, várias publicidades. E cheguei lá numa publicidade, deixei meu disco, o cara tocou tudinho. E de lá, quando eu desço lá da Lobras, tinha uma loja bem na frente que estava tocando um CD, estava tocando, o cara fazendo locutor, fazendo propaganda. Eu vou lá com o locutor, toma esse disco para você dá para você tocar? Ele, na hora, tocou o disco. Do outro lado, toma o meu disco. Eu saí distribuindo o disco em todas as lojas e fui para outra propaganda, para Mansur Publicidade. Eu fui primeiro no Agenor, depois para o Mansur, depois eu fui para o Pedrinho, e o comércio todinho eu minei de disco. Rapaz, quando eu voltei do Mansur... Ninguém fazia isso antes, foi ideia sua? Ninguém no Brasil que fazia puta isso. ideia. Quando eu voltei da Mansur, tava o comércio todo tocando disco, todo. Eu falei, caramba, amanhã eu vou Que a pessoa escuta e fala, quem é que tá tocando? Amanhã eu vou para outro bairro. Aí no outro dia eu fiz Jurunas, Cremação e Guamá. Aí no terceiro dia eu fiz São Brás, Canudos e Terra Firme. Aí depois eu fiz... Você mesmo, assim? Eu mesmo, saindo, andando mesmo, andei Belém todo. No solzão. Eu sei todas as ruas de Belém. Eu já andei tudo a pé. Essa aqui anda comigo em Belém, ela sabe que ela é a doutora Karen. Nunca me perdi, eu sei, não pego o trânsito em Belém. É. Conheço tudo a pé, distribuindo meu disco. Rapaz... E deu certo, então? Passou 15 dias, o cara que me disse não me liga. O cara da gravadora? Não, da rádio. Ah, da rádio? Da rádio me liga. Fala, esse Chimba, chama de Chimba pra mim, vem aqui na rádio trazer teu disco. A tua música é a mais pedida da rádio. Eu falei, como que você não toca? Ele não tocou e era mais pedida. Era mais pedida da rádio. Chupa! Como ele chama? Chupa Pedrão, sei lá. Eu falei, assim, como é mais Olha pedida? só. Eu falei, eu não toco na sua rádio. Ele falou, você não me recebeu. Ele falou, não, vem aqui. Chegou lá, né, liguei, abracei, papapá. Eu fui lá com a moça que fazia que tirava os pedidos, que fica lá do telefone, ela me mostrou. Imagina, tipo assim, o segundo colocado... De mais pedida? Não, o segundo lugar tinha, tipo assim, 80 pedidos. O primeiro, que era a gente, adivinha quanto tinha? O primeiro tinha 80? Não, o segundo, 80. Ah, o segundo. O primeiro, sei lá. Primeiro. 200. 1.500. Não, era muito diferente. Qual música que era? Vendaval, aquela que eu toquei. Sei. Muito pedido, mas muito pedido. Ah, o cara não tinha como, tinha que tocar. Muito pedido mesmo. Daí eu deixei lá, o cara começou a tocar, mas tocar muito, não era pouco. Aí outras rádios viram, aí eu fui deixando. Da outras Foi rádios. assim, de mão em mão. De mão em mão. Só que não fazia show, né? Aí eu já tinha mandado, ele tinha vendido já todos os discos dele, o menino vendeu rápido, e já tinha mandado fazer mais discos. E a gente ficava dividindo. A despesa, ele ficava com uma parte do disco, eu ficava, e o meu disco eu dava todinho. Caramba, mas com a graninha que você recebia? Não recebia. Não recebia? Não. Era só pela divulgação no começo? Só pela divulgação. Nossa. Aí eu dava os discos todos. Mas você tinha um outro emprego na época? Como você fazia? Eu gravava. Você gravava e isso pagava suas contas? Pagava mais ou menos, que eu parei de gravar muito para me dedicar. Aí... Quanto tempo isso você ficou nessa? Ficamos uns 6 meses, assim. Aí nessa batalha e tal. De lá nós fomos para Marabá. Eu fiz isso em Marabá. Em Marabá explodiu o nosso show. E eu fazia show também na cidade. Meu show era R$200. Mas era só você ou já era Calypso? Já era Calypso. A gente fazia show. Já com a Calypso eu parei tudo. Parou tudo e se dedicou a isso? Nosso show te fazia... Você era solteiro na época? Eu já estava casado já. Quanto tempo? Não, recente. Tipo assim, logo no começo. Você já casou logo no começo? Quando foi para fazer o primeiro, a coletânea, já casei. Já casou? Já casei na coletânea. Mas se vocês se conheceram e casou, quanto tempo deu? Acho que não deu 2 dias. Foi morar junto, foi. É mesmo? Foi. E aí, então, 6 meses, né? Você divulgando, Marabá e tal. Tá. Mas começou a pintar show grande ou ainda não? Só show pequeno, por enquanto? Show pequeno. Eu fazia bares, acompanhava cantores. Não, mas com Calypso eu tô falando. Isso, também? Isso que a gente fazia. Abrindo show. Nem abria, acompanhava os cantores. Ah, caramba. Acompanhava cantores que eu gravava. Quando começou mesmo o show da banda Calypso? Começou, assim... Demorou muito ou não? Demorou, já foi lá pra...
abril, assim, que já veio tocar os pedidos mesmo, mas show baratinho. Baratinho quanto na época vocês cobravam de cachê? Rapaz, a gente nem tinha cachê. Não tinha nada. Ia pela comida. Era tão barato que tu nem imagina. Tipo o quê? 300 reais, 200 reais, assim? A gente começou de 200. Numa casa de shows. Pra banda inteira. Eu queria tanto divulgar a banda que eu dava 50 conto para cada pros meninos e sobrava. Era 3 músicas, era bateria, contrabaixo e teclado. Tá. Eu e ela. Então sobrava 50 Eram para 5 pessoas. Sim, sobrava 50 pra gente. E eu tinha um amigo que era taxista que me ajudava a levar os equipamentos. E o cara batalhou comigo também. E eu fiz esse interior todinho do Pará. E de lá em Marabá, é grande o interior do Pará. Em Marabá, quando eu fui fazer, nós fizemos 8 mil de portaria. Pipocou. Fiquei, tô rico. Pronto, 8 mil tô rico. Aí tô rico. Quem tava ganhando 50 real pra dividir em 2. Eu já mandei buscar mais CDs. Comecei a viajar, já fui para Manaus divulgar. Cheguei em Manaus e eu fiz a mesma coisa. Mas já estava tocando lá ou você tava, começou do zero? Eu comecei do zero, a mesma coisa. Mesma coisa que você fez lá? Não tinha internet como é hoje, não tinha nada. Então tinha que ir também fazer. E no comércio também? No comércio, muito. Lá na Zona Franca? Tudo. Conheço Manaus, assim, todos os bairros, todas as ruas. Mas foi de em Manaus. Manacapuru? Tudo Manacapuru. Na época não tinha ponte, não tinha que atravessar. Parintins. Isso aí foi. Que ano você morou lá? Eu tinha 17, 16, então. Faz uns contos, 86, 87, por aí. Eu tô falando isso. Isso já foi em 2000 já que eu fui pra lá. Não. Em 2000 eu já fui pra Manaus, comecei a trabalhei pra caramba. Em Manaus e estourou de uma maneira que você não imagina. Mas pipocou mesmo. De Manaus. Também começou a tocar em rádio pra caramba, mesma coisa. A mesma coisa. De Manaus eu fui pro Tocantins, pro Maranhão. Aí depois eu... Mas vocês não voltavam pra cá? Voltava ou ia de um lugar pra outro, assim, meio... Não, eu voltava e eu ia pra cidade. Só você? Só eu. Fazendo esse trabalho de divulgação. Se eu ia pra cidade. E aí começou a pegar em Recife. Já o ventilador do Maranhão começou a bater lá sem você ir lá, já começou. Porque aí vai passando. Começou na periferia do Pernambuco. Aí lá já foi uma música que nós lançamos que se chamava Se Amar nas Estrelas, que o povo chamava Selma nas Estrelas. Selma nas Estrelas. Se Amar nas Estrelas. Isso tudo é do mesmo disco ainda? Do mesmo disco, esse disco tocou tudo. Coloca a capa desse disco pra gente ver, por favor, Lenis. Esse disco foi feito com uma máquina Love. Nossa! Você vai ver não tinha capa, foi uma capa bem... Máquina Love o que é? Era uma máquina que existia na época. Pra tirar foto? Tinha 12 poses. Máquina Love, eu lembro! Era. Caramba, eu lembro, 12 poses. Putz, é pré-história isso, né? Não tinha celular, não tinha telefone... Foi a minha irmã que tirou a foto. Cara, que doideira. Foi. Mas aí você já começou a perceber que o negócio estava dando certo? Não. Ainda você estava meio... Eu estava em dúvida porque a gente não estava tocando muito. Como não tinha esse retorno, a gente não conhece, como hoje a gente sabe. Hoje você sabe quantas milhões de pessoas estão... Milhares. Hoje, antigamente não sabia, não tinha... Olha lá. Olha aí. É você lá? Sou eu. O quê? Olha! Faz tempo, hein? Faz. E ainda o CD ia com um número para contatar? Ia. Ah lá, contato para show. Esse foi o primeiro mesmo, o cara lá, o Amaral, olha lá no canto. Rapaz. Que legal.